Oi, queridos alunos, eu sou o Joselias. É um prazer estar com vocês. Nós vamos começar hoje o curso de Matemática Básica para os concursos da VUNESP. Aqui nós vamos estar num curso de teoria, mas é um curso de teoria recheado de exercícios e questões de provas anteriores. Vamos à nossa primeira aula. Veja no monitor a imagem da aula número 1. Matemática Básica, VUNESP, professor Joselias, aula número 1. Na aula número 1, vamos falar de números fracionários e números decimais. Quando você estiver assistindo a aula, aqui em cima vai aparecer sempre vai ter aqui o assunto daquela aula. Então, estamos aí no programa que fala de números inteiros e fracionários, operações com números reais. Então, números fracionários e decimais. Suponha que temos uma pizza. Opa, já começou legal. Temos aqui uma pizza e a dividimos em 5 pedaços iguais. Então, essa pizza que você vê na imagem, ela foi dividida em 5 pedaços iguais. Ela foi dividida em 5 partes iguais. Cada parte da pizza será chamada de uma fração. Então, nós temos 5 partes iguais da pizza, cada parte será uma fração da pizza. E como são 5 partes, cada fração vai ser representada como 1/5. Aqui você tem 1/5 da pizza. A outra parte que também é igual, representa 1/5 da pizza. A outra parte que é igual é a fração 1/5 da pizza. Aqui 1/5 da pizza, aqui 1/5 da pizza. Então, uma fração é uma parte de um todo. Como aqui nós temos uma divisão em 5 partes, temos então 5 frações, todas iguais a 1/5, todas iguais a 1/5. Prosseguindo. Aqui nós temos novamente, vou colocar aqui 1/5, a fração 1/5. Esse pedaço representa uma fração 1/5 da pizza, 1/5 da pizza e aqui 1/5 da pizza. Bem, a fração significa uma parcela. Quer dizer, cada fração é uma parcela. Se eu pegar 2 pedaços da pizza, 2 partes da pizza, nós teremos várias parcelas. Por exemplo, se você pegar esta aqui e esta aqui, você juntou essas 2 partes. Então, aí você teria 2 parcelas de 1/5. Você teria 2/5. Então, aqui teríamos, 2/5 da pizza. 2/5 da pizza. Que também está sendo representada por uma fração. Várias partes de um todo. Prosseguindo. Esse é bem fácil porque é o início, da sua vida como estudante. Fração. Representaremos uma fração como A sobre B. Você já sabe disso. Uma fração é representada como A sobre B. Onde esse número A que está em cima, ele é chamado de numerador. Esse A é o numerador. E aquele B que está embaixo é chamado de denominador. Esse B é o denominador da fração. A sobre B é a fração onde o A é o numerador e B é o denominador. Uma fração, ela representa uma divisão. Aqui você está representando a divisão de A por B. Como você está dividindo por B, você sabe que a gente não pode dividir por zero. Então, este denominador B, ele tem que ser diferente de zero. O denominador tem que ser diferente de zero. Então, a fração A sobre B, A é o numerador e B é o denominador e ele será diferente de zero. Prosseguindo, exemplos de fração. Aqui nós temos a fração da letra A, que é 4 sobre 5. Observe que 4 é o numerador e 5 é o denominador. Temos a fração ordinária, que a gente lê como 4/5. Essa fração, 4/5. Na letra B você tem a fração onde o numerador é 2 e o denominador é 5. É uma fração ordinária. E essa fração a gente vai ler como 2/5. Na letra C você tem uma fração 3 sobre 10. Observe que agora o 3 é o numerador
e o 10 é o denominador. Quando o denominador for múltiplo de 10, nós teremos uma fração decimal. Agora, 3 décimos. Você lê como 3 décimos, é uma fração decimal. Na letra D, você tem 7 sobre 100. 7 é o numerador e 100. 100 é o denominador. Aqui nós temos outra fração decimal. Beleza? Prosseguindo. Alguns tipos de frações. Primeira, fração própria. O que é uma fração própria? A fração própria é aquela em que o numerador é menor que o denominador. A fração própria, o numerador, é menor que o denominador. Por exemplo, 1 sobre 3. Olha aqui, ó, 1 sobre 3. O 1 é o numerador e 3 é o denominador. Essa é uma fração própria. E a gente vai ler essa fração como 1 terço. 1 sobre 3 lê-se como 1 terço. É uma fração própria. Prosseguindo, a fração imprópria. Na fração imprópria, o numerador é maior ou igual ao denominador. Na fração própria, o numerador é maior ou igual ao denominador. Veja o exemplo. A fração 4 sobre 3. O numerador é 4, o denominador é 3. Observe que o numerador é maior que o denominador. Essa é uma fração imprópria. É uma fração imprópria e a gente lê como 4 terços. 4 sobre 3, vamos ler como 4 terços, a fração imprópria. Prosseguindo, temos a fração mista. A fração mista é aquela que possui uma parte inteira e uma parte fracionária. A fração mista tem a parte inteira e tem a parte fracionária. Veja o exemplo. Você tem um 3 e ao lado vem uma fração 4 sobre 5. Esse 3 é a parte inteira e esse 4 quintos é a parte fracionária. Então você vai ler aqui, ó, 3 inteiros e 4 quintos. Então, nós temos aqui uma fração mista, onde você tem 3 na parte inteira e 4 quintos na parte fracionária. Então, nós temos 3 inteiros e 4 quintos. 3 inteiros e 4 quintos, você vai ler como 3, 4 quintos. 3, 4 quintos. 3, 4 quintos. Essa é uma fração mista. A fração mista representa uma fração imprópria, né? Agora, uma fração irredutível. A fração é irredutível quando o numerador e o denominador são primos entre si. Ora, eles vão ser primos entre si se você não consegue mais simplificar eles. Eles não possuem divisores comuns. Aí eles vão ser primos entre si. Por exemplo, você tem um exemplo, a fração 3 quintos. O 3 e o 5 são primos entre si. Essa fração você não consegue mais simplificar. Então, essa é uma fração irredutível. Por exemplo, ó, se eu tivesse a seguinte fração, ó, 6 décimos. Essa fração ela não é irredutível, pois você pode simplificar ela por 2. Se você simplificar por 2 em cima e embaixo, ó, 6 por 2 dá 3. 10 por 2 dá 5. Você tem 3 quintos. Essa fração agora, 3 quintos, é a nossa fração. Essa é irredutível. Então, a fração irredutível é aquela que já pode ter sido simplificada e chegou ao ponto onde você não consegue mais simplificar ela. Prosseguindo mais um pouco, alguns tipos de frações, nós já falamos sobre isso, mas é bom recordar. A fração é dita decimal quando o denominador é uma potência de 10. Por exemplo, se no denominador você tiver 10, tiver 100, tiver 1000, tiver 10.000, aí vai ser uma fração decimal. Ó. Uma fração decimal, 1 décimo. Aqui é a fração decimal, 1 centésimo. Aqui é a fração decimal, 1 milésimo.
Legal. Eu estou indo um pouquinho mais rápido porque essa parte é a parte bem básica mesmo. E agora, mesmo com esse assunto básico, é possível surgirem questões que eu uso isso. Veja a nossa primeira questão, uma questão da VUNESP, no concurso para auxiliar legislativo da Câmara de Guaratinguetá, VUNESP 2016. Diz assim, ó, para produzir um lote de peças, vamos produzir um lote de peças. Uma indústria procedeu da seguinte maneira. No primeiro dia, ela produziu 3/8 do total do lote. Ela produziu uma fração do lote, 3/8. No segundo dia, ela produziu 3/4 das peças que faltavam. 3/4 das peças que faltavam. E no terceiro dia, produziu 500 peças, completando assim o lote todo. A pergunta é, o número total de peças desse lote era? Queremos saber o número total de peças desse lote. Olha, vamos chamar este número total de peças desse lote de X. E aí, para responder a questão, eu tenho que calcular esse X. Então, vamos à solução. Solução. Precisamos calcular o valor de X, que representa o total de peças inicial lá do lote. Para produzir um lote de peças, uma indústria procedeu da seguinte maneira. No primeiro dia, produziu 3/8 do total do lote. O total era X. Ela produziu 3/8 do total de lote. 3/8 de quem? De X. Se ela produziu 3/8 de X, você é capaz de responder quantos oitavos ainda falta produzir para terminar o lote? Bem, o lote todo ele pode ser dividido em 8 partes. Cada parte é 1/8. Então, nós teríamos 8 partes iguais de 1/8, 8 frações de 1/8. Se ela já produziu 3 dessas frações, já produziu 3/8 das 8 frações, só ficam faltando 5. Então, agora estariam faltando 5/8. Então, olha, o lote total era X. No primeiro dia, ela produziu, bota assim, ó, primeiro dia, ela produziu 3/8 do X. Aí, nesse caso, falta quanto? Nesse caso, falta 5/8 de X. Deixa eu só apagar aqui, porque não ficou legal. Apagar isso aqui. Objeto, vou apagar esse objeto aqui. Ih, caraca, apagou. Agora volto aqui. Tem um pouquinho de paciência. Ó, ela produziu no primeiro dia 3/8 de X. Isso significa que ficou faltando produzir mais 5/8. Não eram 8? Se produziu 3, faltam 5. Aí veio o segundo dia, agora veio para o segundo dia. No segundo dia ela produziu 3/4 das peças que faltavam. Opa! Então, no segundo dia, vamos pensar aqui, ó. No segundo dia, ela produziu 3/4. Mas 3/4 de quem? Do que faltava. Faltava quanto? Faltava 5/8 de X. Então, 3/4 de 5/8 de X. Ela produziu isso. Aí ficou faltando quanto? Bem, quanto ficou faltando? Bem, quanto falta? Se ela produziu 3/4, ficou faltando 1/4. Se ela produziu 3/4 do que faltava, ficou faltando 1/4 do que faltava. Não é? Se ela produziu 3/4, ficou faltando 1/4. 1/4 de quem? Do que faltava. De 5/8 de X. Ficou faltando 1/4 disso. Aí diz, no terceiro dia,
ela produziu 500 peças. No terceiro dia, ela produziu 500 peças. Logo, esses 500 peças é o que ficou faltando. Portanto, isso aqui tem que ser igual a 500. Isso tem que ser igual a 500. A moleza, né? Se eu resolver esta equação, eu respondo a questão com muita facilidade. E basta resolver, ó, multiplica em cima, 1 vezes 5. 1 vezes 5 dá 5. 5x. E embaixo, você multiplica embaixo. 4 vezes 8. 4 vezes 8 dá 32. Isso é igual a 500, que é o que ficou faltando. O que é um x? O x é igual àquele 500, você vai ter que recordar no passado. O 32 está dividindo do lado esquerdo, vai para o lado direito, multiplicando. Já aquele 5 está multiplicando o x do lado esquerdo, vai para o lado direito, dividindo. E agora você pode simplificar um pouco. Se eu simplificar 500 por 5, olha aqui, ó, 500 dividido por 5, dá 100, né? Dá 100. Logo, o x é igual a 100 vezes 32. O x é 100 vezes 32. O x vale 3.200. 3.200. Era o número total de peças do lote. 3.200. Você observa como alternativa correta. A alternativa da letra E. 3.200 era a letra E na questão da VUNESP. Letra E, letra E. Só para recapitular, tinha que produzir x. No primeiro dia, ele produziu 3/8 de x. Faltava produzir 5/8 de x. No segundo dia, ele resolveu produzir 3/4 do que faltava. Então, era 3/4 de 5/8 de x. Mas se ele produziu 3/4, ficou faltando 1/4. 1/4 dos 5/8 de x. Mas aí, no terceiro dia, ele acabou. Então, esse que faltava, 1/4 de 5/8 de x, tem que ser igual a 500. Aí você resolve essa equação ali no cantinho e responde a questão. Letra E. Vamos prosseguir mais outro exemplo, outra questão de prova, A questão diz o seguinte, ó, uma questão de matemática que apareceu no concurso do escrevente do TJ em São Paulo, VUNESP, no concurso de 2014. Falava assim, ó, um grupo de pessoas participou da fase final de um concurso. Então, um grupo de pessoas participou da fase final. Sendo que nesse grupo, o número de mulheres era 3/5 do número de homens. Sabe-se que concluída a fase final, apenas 1/5 do número de homens e 1/3 do número de mulheres foram aprovados, num total de 8 pessoas. O número de mulheres do grupo que iniciou a participação na fase final desse concurso era... vamos à solução. Solução. Nós temos no concurso homens e mulheres. Eu quero saber o número de mulheres que iniciou a participação. Eu vou chamar o número de mulheres de M, ó. Então aqui, ó, mulheres, vou representar como M, ó, M. Mulheres vai ser M. E homens, eu vou representar como sendo H, aqui, ó, homens, vou representar como sendo H. Então, homens é H, mulheres M. A quantidade de mulheres é M, quantidade de homens é H. Aí você vai lendo aqui, ó. Um grupo de pessoas participou da final de um concurso, sendo que nesse grupo, aqui vem importante, ó, o número de mulheres era 3/5 do número de homens. Repetindo, o número de mulheres era 3/5 do número de homens. Como eu escrevo essa equação? O número de mulheres, nesse caso, é M. Ele está dizendo que isso aqui é 3/5 do número de homens, que é quem? É H. Então, M é igual a 3/5 de H. Essa foi a informação.
O número de mulheres é 3/5 do número de homens. Aí vem mais, ó. Sabe-se que concluída a fase final, apenas 1/5 do número de homens, 1/5 do número de homens e 1/3 do número de mulheres foram aprovados. Então aprovados, vem aqui, ó, aprovados. Quantos foram aprovados? Ele disse que aprovados foram 1/5 do número de homens. Então, 1/5 do número de homens, 1/5 de H. E 1/3 do número de mulheres. Então, mais 1/3 do número de mulheres. Legal. No total de 8 pessoas. No total de 8 pessoas, então essa soma tem que dar 8. Essa soma tem que dar 8. Agora fechou. Bem, sendo assim, vamos resolver essa equação que você tem aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho aqui, ó, 1/3 de H, 1/3 de H, mais, 1/5 de H, né? 1/5 de H, não, 1/5 de H, ali é 1/5, né? 1/5 de H, mais 1/3 do número de mulheres. Mas quem é o número de mulheres? O número de mulheres está aqui, ó. É 1/3 do número de homens. Então, no lugar do M embaixo, eu vou colocar 3/5, né? O número de mulheres é 3/5 do número de homens. Vou colocar 3/5 de H. Então, esse M eu substituo por essa equação. Essa soma é igual a 8. Observe que nessa equação que você tem aí, você pode simplificar o 3 de cima com o 3 de baixo. Então, ficaria com 1/5 de H, mais, cortou o 3 com 3, mais 1/5 de H. Isso aqui é igual a 8. Nesse caso, 1/5 de H mais 2/5 de H daria, 1/5 de H mais 1/5 de H daria 2/5 de H. 1/5 mais 1/5 dá 2/5. Isso aqui é igual a 8. Logo, vamos aqui em cima. Eu quero achar H. Então, H será quem? O número de homens será. Você tem 8 do outro lado. O 5 está dividindo, vai para lá multiplicando. E aquele 2 que está do lado esquerdo multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Você sabe que 8 vezes 5 é 40, dividido por 2. Logo, o número de homens seria 40 dividido por 2, seria 20. Quer dizer, nesse grupo nós temos 20 homens, 20 homens. É a quantidade de homens no grupo. Mas a pergunta não foi a quantidade de homens. A pergunta foi o número de mulheres no grupo que iniciou a participação na fase final. A pergunta foi o número de mulheres. Eu quero saber o M. Eu já achei o H. Nós sabemos que o número de mulheres é 3/5 do número de homens. Logo, o número de mulheres será 3/5 de... Qual o número de homens? Acabamos de achar que é 20. Você pode simplificar 20 por 5, que dá 4. Então, o número de mulheres será 3 vezes 4. Logo, o número de mulheres é igual a quanto? É igual a 12. Nesse grupo, tínhamos 12 mulheres, 12 mulheres, 12 mulheres. 12 mulheres você encontra como alternativa correta. A alternativa da letra C de casa na prova do escrevente em 2014. Letra C, 12 mulheres, letra C. Legal, né? Questão da VUNESP do escrevente. Mas essa questão... a maior parte das questões da VUNESP tem essa característica. Dá para você resolver apenas desenhando, Ó,
É só ler o seguinte, ó. No grupo de pessoas, nós sabemos que o número de mulheres é 3/5 do número de homens. Aí você pega esse 3 e esse 5 e soma. 3/5 e soma. E faz aqui um desenho assim, ó. Você vem aqui, vai fazer um desenho. Eu peguei o total de pessoas e dividi em 8 partes. Por quê? Porque 3 mais 5 dá 8. Eu sei que é 3/5 de mulheres é 3/5. Então eu dividi em 8 partes. Cada parte dessa aqui é 1/8. Cada parte dessa é 1/8. Cada parte dessa é 1/8. Ora, se o número de mulheres é 3/5 do número de homens, eu vou representar assim, ó, H sobre 5, H sobre 5, H sobre 5, H sobre 5 e H sobre 5. Aí nós temos todos os homens estão marcados ali de azul. Eu peguei a quantidade total de homens e dividi em 5 frações, em 5 partes. Aí diz que o número de mulheres é 3/5 do número de homens. Cada parte dessa aqui é 1/5 do número de homens. Como o número de mulheres é 3/5, aqui eu seria, então, as mulheres, eu teria as mulheres aqui. Aqui seria mulher, mulher e mulher. Aqui é mulher, mulher e mulher. Então, o total de mulheres seriam 3 partes iguais a essa. Legal? Então, aqui você tem mulher, mulher e mulher. Seriam 3 partes iguaizinhas às outras. Como você tem mulher aqui, mulher aqui, mulher aqui, é o total de mulheres, então cada parte é 1/3 das mulheres. Então, cada parte dessa aqui é 1/3 do total de mulheres, aqui 1/3 de mulheres e 1/3 de mulheres. E a quantidade, aqui é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui, é igual aqui, igual aqui, igual aqui, igual aqui. Aí a questão diz o seguinte, ó. Repara no enunciado, que agora vem a dica para tu responder direto. Sabe que dos aprovados, foram aprovados apenas 1/5 dos homens. É 1/3 das mulheres. Opa, 1/5 dos homens e 1/3 das mulheres. Olha, essa parte aqui, ó, é 1/5 dos homens. E essa parte aqui é 1/3 das mulheres. E essas duas partes são iguais. Ele disse que no total, daqui até aqui, foram aprovadas 8 pessoas. Se foram aprovadas 8 pessoas, aí essas duas partes são iguais, quer dizer que aqui tem que ter 4 pessoas e aqui tem que ter 4. Aqui tem que ter 4, 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 aqui tem 4 e aqui tem 4. Ele pergunta o total de mulheres. Resposta. O total de mulheres. Qual é a resposta? Essas 4 mais essas 4 mais essas 4. 4 mais 4 mais 4, você terá 12. 12 mulheres, como nós tínhamos achado. O total de mulheres será igual a 12. Teremos 12 mulheres. E você lembra que 12 mulheres era a alternativa da letra C de casa. Letra C de casa. 12 mulheres, letra C. E aquela questão você pode responder assim, né? Quase todas as questões de fração você pode dividir e fazer esse tipo de raciocínio. Prosseguindo, vamos falar de alguns conjuntos. Recordando alguns conjuntos. Conjunto dos números naturais. Os números naturais, você lembra disso? O conjunto dos números naturais é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que no conjunto dos números naturais, nós vamos representar com essa letra, esse N aqui, ó, esse N, e vamos escrever 0, 1, 2, 3, 4, 5 e vai, né? Por exemplo, se é comum você falar assim, ó, 0 pertence ao conjunto dos naturais, sim, ó. 2 pertence ao conjunto dos naturais, sim, beleza? Então, os números naturais vão ser 0, 1, 2, 3, 4, 5 e prossegue. Recordando o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado por
Aí você repara que aparece pontinho, 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 menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e assim vai, né? Quer dizer que o conjunto dos números inteiros, eles são formados por elementos negativos, por elementos positivos e pelo zero no meio, que é neutro. Vamos representar o conjunto dos inteiros com essa letra Z, letra Z. Aí temos menos pontinho, 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 menos 5, menos 4, menos 3, menos 1. Aí chega no 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Esse é o conjunto dos números inteiros. Você observe que aqui, ó, essa parte aqui, seria o conjunto dos números naturais. E você observa então que o conjunto dos números naturais, ele está contido, esse conjunto está contido no conjunto dos números inteiros. Está lá dentro, tá vendo? Se o número é natural, então este número é inteiro. Agora, o conjunto dos números racionais. Os números racionais vamos representar pela letra Q, o conjunto dos números racionais. Diz assim, ó, dizemos que o número é racional se ele pode ser escrito na forma P sobre Q, P sobre Q. Tal que P pertence aos inteiros e Q pertence aos inteiros. Repara que você sabe que o Z é o conjunto dos números inteiros, tá? Se você botar uma estrelinha em cima, o que significa isso? Significa que você pegou os números inteiros e tirou o zero dele. Então eu estou te dizendo que o número é racional se ele pode ser escrito como sendo uma fração. Ó, P sobre Q, se ele pode ser escrito como sendo uma fração. Onde o P, o que está em cima, o numerador, é o número inteiro, e o Q, que está embaixo, também é o número inteiro. Com essa estrelinha aqui, estou dizendo que é inteiro e diferente de zero, porque na fração, o denominador não pode ser zero. Então, todo número que pode ser escrito como fração é um número racional. Todo número que pode ser escrito como fração é um número racional. Isto quer dizer que o número é racional se ele pode ser escrito como sendo uma fração. E os números que não podem ser escritos como sendo fração são chamados de irracionais. Então, racional, quando ele pode ser escrito como sendo uma fração. Irracional, quando ele não pode ser escrito como uma fração. Então, racional é um número que é expresso também como fração. Por exemplo, ó, na letra A você tem 0,444 pontinho, pontinho, pontinho. Este número 0,444 pontinho, 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 a gente chama isso de dízima periódica. Você lembra disso? São as dízimas periódicas. Toda dízima periódica pode ser expressa como uma fração. Essa dízima periódica 0,44444 pontinho, pontinho, ela representa a fração 4 sobre 9. Realmente, se você pegar uma calculadora e dividir 4 por 9, você vai encontrar 0,44444 pontinho, pontinho, pontinho. Portanto, este número pode ser escrito como uma fração, ele é racional. Agora, na letra B, você tem aqui, ó, 0,121212, pontinho, pontinho, pontinho. Isso também é o que a gente chama de dízima periódica. Toda dízima periódica pode ser expressa como sendo uma fração. E 0,121212, pontinho, pontinho, é expressa como essa fração aqui, ó, 12 sobre 99. Se você dividir 12 por 99, vai encontrar 0,121212, pontinho, pontinho, pontinho. Portanto, essa dízima periódica é racional. Tem na letra C, 0,231231, pontinho, 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 e prossegue, né? Isso também é uma dízima periódica. E essa dízima periódica, ela pode ser escrita como uma fração 231 sobre 999. Já que pode ser expressa como uma fração, ela é racional. Toda dízima periódica é um número racional. E a fração que expressa ela, né, vamos chamar de fração geratriz. Fração geratriz, a fração que gerou aquilo. Já na letra D aparece 2 sobre 7, ó, 2 sobre 7. Na letra D você tem um 2 no numerador, 7 no denominador. Você tem um número inteiro em cima e um número inteiro embaixo. Inteiro sobre inteiro é racional. Inteiro sobre inteiro é racional.
2/7 é um número racional, é uma fração. E na letra E, você tem a raiz quadrada de 2. Opa, a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número que 1,14 blá, 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 e não acaba nunca, né? A raiz quadrada de 2, você não consegue expressar isso como sendo fração. Você não consegue expressar a raiz de 2 como sendo fração. Portanto, raiz de 2 é um número irracional. Raiz de 2 é um número irracional. Esse foi um dos primeiros números irracionais encontrados pela humanidade. Raiz de 2 é um número irracional, você não consegue expressar a raiz de 2 como sendo fração. Logo, é irracional. Não tem fim, tá? Outro número irracional, também muito famoso, aparece com muita frequência na matemática, é o π. Esse π, você lembra? O π, aquele que é 3,14, nunca acaba. Então continua escrevendo π, ele não vai acabar nunca. Está relacionado ao comprimento de uma circunferência. O π diz que é uma cidade onde o π acaba. Ela fica em São Paulo, que fala Paranapiacaba. É brincadeira. O π é um número irracional. O π é irracional. Você não consegue expressar este número como sendo fração. Então, os racionais são números que podem ser expressos como sendo fração. E os irracionais são números que você não consegue expressar como fração. Legal, legal. Estamos aqui, ó. Sempre acompanhe em cima qual é o assunto que a gente está falando. Bem, esse foi o nosso primeiro bloco. Vimos aqui a parte inicial do curso de matemática. Eu acredito que foi fácil, né? Essa parte é a parte que você aprendeu lá pela 5ª série, quando você era pequenininho. Mas o curso não vai ficar nesse padrão, não. Nós teremos questões sofisticadas de provas de concursos, muitas questões legais. Um grande número de questões da VUNESP, da Carlos Chagas, e provas dos últimos concursos. É um curso bem atualizado, que vai deixar você preparado para esses concursos aí, de técnico, de judiciário e outros concursos também, que envolvem matemática básica. Eu espero que você tenha acompanhado, eu desejo a todos uma boa sorte e te aguardo para a próxima aula. Boa sorte, felicidades, bons estudos e até lá. Obrigado.